Olá, queridos ouvintes. Antes de começarmos nossa jornada pelos corredores sombrios do terror, eu preciso que vocês façam algo por mim. Pausem este vídeo agora e olhem ao redor do ambiente onde estão. Prestem atenção nos sons que os cercam. O tic-tac de algum relógio, talvez. O zumbido baixo de algum aparelho eletrônico. Agora voltem e apertem o play. Muito bem. Guardem essa sensação dos sons familiares, porque após ouvirem a história que tenho para contar hoje, vocês nunca mais escutarão o silêncio da mesma forma. A história que vou narrar aconteceu comigo há exatos 3 meses. Sim, comigo mesmo. E antes que pensem que se trata apenas de mais uma creepypasta inventada para assustar vocês na madrugada, deixem-me ser claro. Cada palavra que vou pronunciar é absolutamente verdadeira, tanto que ainda carrego as cicatrizes dessa experiência, não apenas na pele, mas principalmente na alma. Meu nome é Gabriel, tenho 28 anos e trabalho como restaurador de antiguidades. É uma profissão que exige paciência, conhecimento histórico e, principalmente, respeito pelo passado. Durante anos, dediquei-me a devolver vida a objetos esquecidos, a trazer de volta o brilho perdido de móveis centenários, a reparar mecanismos delicados que testemunharam gerações inteiras nascerem e morrerem. Foi justamente essa paixão por antiguidades que me levou àquela casa maldita na Rua dos Cedros, número 143. Uma construção do início do século passado, com 3 andares e uma arquitetura que misturava influências europeias com o estilo colonial brasileiro. A fachada de tijolos aparentes estava coberta por eras que pareciam abraçar a estrutura como tentáculos verdes, e as janelas de madeira escura ostentavam postigos que permaneciam eternamente fechados. A proprietária, uma senhora de 80 e poucos anos, chamada Dona Eulália, havia me contactado através de um anúncio que publiquei no jornal local. Sua voz ao telefone era trêmula, não apenas pela idade, mas por algo mais profundo que eu não conseguia identificar. Ela me explicou que havia herdado a casa de uma tia distante e precisava avaliar e, possivelmente, restaurar uma coleção de relógios antigos que se encontrava no interior da propriedade. São mais de 200 relógios, ela me disse com a voz embargada. Minha tia era obcecada por eles. Mas tem algo estranho, moço. Todos pararam no mesmo horário, 3h17. Não importa quantas vezes eu tente dar corda ou trocar as pilhas dos modernos, eles simplesmente se recusam a funcionar além desse horário. Confesso que fiquei intrigado. Em meus anos de experiência, nunca havia me deparado com algo assim. Relógios podem parar por diversos motivos. Mecanismos desgastados, problemas na mola real, acúmulo de poeira nos engrenagens. Mas todos pararem no mesmo horário exato, isso desafiava qualquer explicação lógica. Marcamos o encontro para uma quinta-feira de outubro. O dia estava cinzento, com nuvens baixas que ameaçavam chuva a qualquer momento. Cheguei à Rua dos Cedros por volta das 2h e imediatamente senti um arrepio percorrer minha espinha. A rua era estranhamente silenciosa para aquele horário do dia. Não havia crianças brincando, nem o som de televisões ou rádios vazando pelas janelas das outras casas. Era como se a própria vida tivesse sido sugada daquele pedaço da cidade. A casa da Dona Eulália se destacava ainda mais naquele cenário fantasmagórico. Ela estava esperando por mim no portão de ferro forjado, vestindo um casaco preto que parecia grande demais para seu corpo franzino. Seus olhos, de um azul desbotado pelo tempo, carregavam uma tristeza profunda que me tocou de imediato. Obrigada por vir, Gabriel, ela disse,
estendendo uma mão que era praticamente só osso coberto por pele translúcida. Há tanto tempo que ninguém entra nesta casa. Às vezes eu mesma esqueço como é o som de passos pelos corredores. Seguimos pela pequena trilha de pedras que levava à porta principal. As eras que cobriam as paredes eram mais densas do que imaginei, e em alguns pontos, pequenos galhos haviam encontrado caminho através das frestas entre os tijolos, como se a natureza estivesse lentamente reivindicando a construção para si. A porta de madeira maciça rangeu ao ser aberta, revelando um hall de entrada que parecia congelado no tempo. O papel de parede, com padrões florais desbotados, descascava em vários pontos. Um lustre de cristal, empoeirado e com várias lâmpadas queimadas, pendia do teto alto como um fantasma de elegâncias passadas. Mas o que mais chamou minha atenção foi o silêncio absoluto que imperava no interior da casa. É aqui que eles estão, Dona Eulália murmurou, fazendo um gesto vago em direção aos cômodos. Em cada sala, em cada canto. Minha tia Bernardina os colecionava há mais de 50 anos. Dizia que cada relógio guardava uma história, uma memória do tempo que marcou. Seguimos pelo corredor principal, e a cada passo que dávamos, mais relógios surgiam diante de meus olhos. Relógios de parede com pêndulos dourados, relógios de mesa com mostradores de porcelana, relógios cuco com pequenas casinhofol de madeira entalhada, despertadores antigos com campainhas de bronze, todos silenciosos, todos apontando para 3 horas e 17 minutos. Como ela conseguiu tantos? Zrenia perguntei, fascinado pela diversidade da coleção. Bernardina viajava muito quando era jovem. Dona Eulália explicou, tocando delicadamente no mostrador de um relógio francês do século XIX. Depois que se aposentou do magistério, dedicou toda a sua vida a essa paixão. Dizia que os relógios eram testemunhas silenciosas da história humana, que cada tic-tac carregava ecos do passado. Passamos a tarde toda percorrendo a casa. No primeiro andar, havia relógios europeus raros, alguns com mecanismos tão complexos que pareciam pequenas obras de engenharia. No segundo andar, encontramos uma coleção de relógios brasileiros, incluindo alguns exemplares únicos feitos por relojoeiros locais do interior de São Paulo. E no terceiro andar, descobrimos aquilo que Dona Eulália chamava de o santuário. Era um cômodo circular, originalmente projetado como uma torre de observação. As paredes eram cobertas da base ao teto com relógios de todos os tipos imagináveis. No centro da sala, havia uma mesa redonda de madeira escura e sobre ela, um único relógio que se diferenciava de todos os outros. Era um exemplar alemão da marca Junghans, datado de 1892, com uma caixa de ébano negro e detalhes em prata. Seu mostrador era de um branco imaculado, e os números romanos pareciam ter sido pintados com tinta que ainda brilhava mesmo depois de mais de um século. Este era o favorito dela. Dona Eulália sussurrou, como se estivesse em um templo sagrado. Bernardina dizia que este relógio era especial, que havia pertencido a alguém muito importante. Ela nunca me contou a história completa, mas sempre que falava sobre ele, seus olhos ficavam diferentes, como se guardasse um segredo terrível. Aproximei-me da mesa para examinar o relógio mais de perto. Era realmente uma peça extraordinária. O mecanismo visível através do mostrador traseiro de cristal era uma sinfonia de engrenagens douradas que pareciam ter sido criadas por um mestre artesão. Mas havia algo perturbador em sua beleza. Talvez fosse a forma como a luz refletia no mostrador, criando sombras que pareciam se mover
mesmo quando eu permanecia imóvel. Posso tocá-lo? Zrenia perguntei. Dona Eulália hesitou por um momento, mas acabou assentindo. Apenas tome cuidado. Bernardina sempre dizia que alguns objetos antigos carregam mais do que apenas história. Peguei o relógio com cuidado reverente. Era mais pesado do que esperava, e a madeira de ébano estava surpreendentemente aquecida, como se tivesse absorvido o calor de alguma fonte invisível. Virei-o para examinar o mecanismo, e foi então que notei algo estranho gravado na parte interna da caixa. Eram símbolos que não consegui identificar imediatamente, entrelaçados com o que pareciam ser iniciais. EK, 1892. Quem era EK? Zrenia perguntei. Não sei, Dona Eulália respondeu, mas havia algo em sua voz que sugeria o contrário. Bernardina nunca falou sobre o dono anterior. Passamos o resto da tarde catalogando os relógios e discutindo o trabalho de restauração. Combinamos que eu voltaria na semana seguinte para começar o processo, começando pelos exemplares mais valiosos. Dona Eulália me entregou as chaves da casa, explicando que preferia não estar presente durante o trabalho. A casa me deixa nervosa, ela admitiu, especialmente quando se aproxima das 3h17. Sei que é bobagem, mas juro que às vezes ouço os relógios tentando voltar a funcionar, como se estivessem lutando contra alguma força que os mantém presos naquele horário. Saí da casa naquele dia com uma sensação estranha. Durante todo o trajeto de volta para casa, não consegui parar de pensar nos relógios silenciosos e principalmente no exemplar alemão com as iniciais misteriosas. Havia algo naquela peça que me intrigava de forma quase obsessiva. Naquela noite, fiz algumas pesquisas sobre relógios Junghans do final do século XIX. Descobri que a marca era conhecida por sua precisão e qualidade, mas não encontrei nada específico sobre o modelo que havia visto. As iniciais EK também não me levaram a lugar algum. Foi quando decidi procurar informações sobre a própria casa. A Rua dos Cedros havia sido construída no início dos anos de 1920, como parte de um projeto de expansão urbana da cidade. A casa de número 143 foi uma das primeiras a ser erguida, originalmente pertencente a uma família de imigrantes alemães. Mas foi aí que as coisas ficaram interessantes. O primeiro proprietário da casa foi um homem chamado Ernst Kellner, que chegou ao Brasil em 1891, fugindo de algo que os registros históricos descreviam vagamente como problemas políticos na Alemanha. Ernst era relojoeiro de profissão e rapidamente estabeleceu uma pequena oficina no térreo da casa. Segundo os registros da Câmara Municipal, ele se especializava em reparos de relógios importados e chegou a ter uma clientela considerável entre as famílias mais abastadas da região. Mas Ernst Kellner desapareceu misteriosamente em março de 1925. A polícia local abriu uma investigação, mas nunca encontrou pistas concretas sobre seu paradeiro. A casa ficou abandonada por quase 2 décadas, até ser comprada pela família de Bernardina nos anos 1940. IK Ernst Kellner. As iniciais gravadas no relógio alemão finalmente faziam sentido. Voltei à casa na segunda-feira seguinte, armado com minhas ferramentas de restauração e uma curiosidade renovada sobre o mistério que envolvia aquele lugar. O dia estava ensolarado, o que tornou a atmosfera menos opressiva do que na minha primeira visita. Ainda assim, o silêncio absoluto que dominava o interior da casa continuava perturbador. Decidi começar o trabalho pelo terceiro andar.
especificamente pelo relógio de Ernst Kellner. Havia algo naquele exemplar que me chamava, como se ele guardasse respostas para perguntas que eu ainda não sabia formular. Instalei minha bancada improvisada na sala circular e comecei a examinar o relógio com mais atenção. O mecanismo estava em condições surpreendentemente boas para sua idade, mas havia sinais claros de que alguém havia mexido nele recentemente. Algumas engrenagens apresentavam marcas de ferramentas modernas, e o óleo utilizado na lubrificação era muito mais recente que a data de fabricação do relógio. Foi quando encontrei algo que me fez parar tudo o que estava fazendo. Escondido atrás do mecanismo principal, havia um pequeno compartimento secreto. Não era incomum relógios antigos terem espaços para guardar pequenos objetos, mas este havia sido cuidadosamente dissimulado para não ser notado em uma inspeção casual. Dentro do compartimento, encontrei um pedaço de papel amarelado, dobrado várias vezes até formar um pequeno quadrado. Com mãos trêmulas, desdobre e o papel. Era uma carta, escrita em alemão com caligrafia impecável. Felizmente, eu havia estudado alemão na universidade e conseguia compreender o texto básico. O que li me fez questionar se devia continuar mexendo naquele relógio. A carta era datada de março de 1925 e estava assinada por Ernst Kellner. Nela, ele confessava ter feito algo terrível, algo que descrevia como uma violação das leis naturais do tempo. Ernst relatava que havia descoberto uma forma de capturar momentos dentro dos mecanismos dos relógios, de fazer com que instantes específicos ficassem presos para sempre nas engrenagens. Segundo a carta, Ernst havia começado a experimentar com essa técnica após a morte prematura de sua esposa, Emma, vítima da gripe espanhola em 1918. Consumido pela dor e pela culpa por não ter conseguido salvá-la, ele passou anos tentando encontrar uma forma de roubar tempo da morte, de preservar os momentos finais que havia compartilhado com Emma. E aparentemente, ele havia conseguido. A carta descrevia um ritual complexo que envolvia sincronizar todos os relógios de sua coleção em um horário específico, 3h17 da madrugada do dia 15 de março de 1925. Esse era exatamente o horário em que Emma havia morrido 7 anos antes. Ernst planejava usar esse momento para capturar sua essência e mantê-la presa nos mecanismos para que pudesse estar com ela para sempre. Mas alguma coisa havia dado errado. A última parte da carta era quase ilegível, escrita com uma caligrafia desesperada que sugeria extremo nervosismo ou medo. Ernst mencionava que ela havia voltado, mas diferente, que os relógios haviam capturado algo mais do que apenas sua memória. Ele implorava perdão a quem quer que encontrasse a carta e alertava para nunca tentar fazer os relógios funcionarem novamente, especialmente não durante a madrugada. Terminei de ler a carta com o coração acelerado. Olhei ao redor da sala circular, para todos aqueles relógios silenciosos apontando para 3h17, e pela primeira vez compreendi que talvez não fossem apenas objetos quebrados. Talvez fossem prisões. Mas minha curiosidade científica era mais forte que meu medo. Como restaurador, eu havia lidado com centenas de objetos com histórias macabras e sempre consegui separar os fatos das lendas. Decidi que ia restaurar pelo menos o relógio principal, se não para provar que a história de Ernst era apenas o delírio de um homem transtornado pela perda, pelo menos para satisfazer minha necessidade profissional de devolver vida àquelas peças magníficas. Passei os próximos 3 dias trabalhando no mecanismo,
Era um trabalho meticuloso que exigia concentração total. Limpei cada engrenagem, substituí as peças desgastadas, lubrifiquei todos os pontos de atrito. O relógio era realmente uma obra de arte da relojoaria alemã, e trabalhar nele era quase meditativo. Foi na quinta-feira, quando eu estava fazendo os ajustes finais, que as coisas começaram a ficar estranhas. Eram aproximadamente 2:30 da tarde quando ouvi o primeiro som. Foi sutil, quase imperceptível, um tique único, como se um dos relógios tivesse tentado funcionar por uma única batida antes de silenciar novamente. Parei o que estava fazendo e prestei atenção, mas o silêncio voltou a dominar a casa. Continuei trabalhando, convencido de que havia sido apenas minha imaginação. Mas alguns minutos depois, ouvi novamente. Desta vez eram 2 relógios, fazendo tic-tac por alguns segundos antes de pararem abruptamente. Olhei para o meu pulso e vi que eram exatamente 3 horas da tarde. Meu sangue gelou. Saí da sala circular e desci para o primeiro andar. Todos os relógios continuavam apontando para 3:17, mas havia algo diferente na atmosfera da casa. O ar parecia mais denso, como se estivesse carregado de eletricidade estática. E havia um cheiro sutil no ar, como flores murchas misturadas com metal oxidado. Voltei para o terceiro andar determinado a terminar meu trabalho o mais rápido possível. O relógio de Ernst estava quase pronto. Faltavam apenas alguns ajustes finais no mecanismo de escape para que voltasse a funcionar perfeitamente. Às 3:15 da tarde, quando eu estava apertando o último parafuso, ouvi um som que me fez largar a ferramenta. Eram passos. Passos lentos e deliberados, como se alguém estivesse caminhando pelo corredor do andar de baixo. Mas isso era impossível. Eu havia trancado a porta quando cheguei, e Dona Eulália havia dito claramente que não viria à casa durante meus trabalhos. Olá? Component Placement, gritei, tentando manter a voz firme. Tem alguém aí? Os passos pararam imediatamente. O silêncio que se seguiu foi ainda mais perturbador que os sons. Era um silêncio expectante, como se algo estivesse esperando, observando. Peguei meu celular para verificar o horário. 3:16. Faltava 1 minuto para 3:17. Naquele momento, uma brisa fria varreu a sala circular, mesmo com todas as janelas fechadas. As páginas de meu caderno de anotações começaram a virar sozinhas, e o cheiro de flores murchas ficou mais intenso. E então, exatamente às 3:17, ouvi algo que me fez questionar minha própria sanidade. Todos os relógios da casa começaram a fazer tic-tac ao mesmo tempo. O som era ensurdecedor. 200 relógios funcionando em perfeita sincronia criavam uma cacofonia rítmica que reverberava pelas paredes da casa como batimentos de um coração gigantesco. Mas havia algo mais no meio daquele som. Uma voz feminina, quase inaudível, sussurrando palavras em alemão que eu não conseguia compreender. Levantei-me da bancada com as pernas bambas. O relógio de Ernst continuava em minhas mãos, e percebi que ele também havia voltado a funcionar. Mas seus ponteiros não estavam marcando a hora correta. Eles giravam lentamente, no sentido anti-horário, como se o tempo estivesse voltando para trás. A voz feminina ficou mais clara. Ela repetia o mesmo nome várias vezes. Ernst, Ernst, Ernst. E então vi Emma Kellner pela primeira vez. Ela estava de pé na entrada da sala circular, vestindo um vestido branco que parecia flutuar ao redor de seu corpo translúcido. Seus cabelos loiros estavam presos em um coque que havia sido elegante décadas atrás.
Mas agora alguns fios soltos emolduravam um rosto de uma palidez sobrenatural. Seus olhos, de um azul que já foi vibrante, agora pareciam vazios, como se fossem apenas buracos escavados na porcelana de seu rosto. Você o trouxe de volta, ela disse, apontando para o relógio em minhas mãos. Sua voz ecoava de forma estranha, como se viesse de muito longe. Depois de tanto tempo, alguém finalmente o trouxe de volta. Não consegui responder. Estava paralisado pelo terror, assistindo àquela aparição impossível que desafiava tudo o que eu acreditava sobre a realidade. Emma começou a se aproximar, e a cada passo que dava, os relógios ao redor faziam tic-tac mais rápido, como se estivessem acelerando para compensar décadas de silêncio. Ernst me prometeu que ficaríamos juntos para sempre. Ela continuou, sua voz carregada de uma tristeza que parecia ter peso físico. Ele disse que encontraria uma forma de me manter viva dentro dos relógios, que cada tic-tac seria uma batida do meu coração. Mas ele mentiu. Ela estava agora a apenas alguns metros de mim. Podia ver através de seu corpo translúcido, como se ela fosse feita de vapor solidificado. Mas seus olhos vazios pareciam ver direto através de minha alma. Ele não me trouxe de volta. Emma sussurrou, e pela primeira vez notei que sua boca não se movia perfeitamente sincronizada com sua voz. Ele trouxe algo que usa minha forma, algo que se alimenta do tempo roubado dos relógios, e agora esse algo está faminto depois de tantos anos dormindo. O relógio em minhas mãos começou a esquentar. Primeiro apenas um calor suave, mas rapidamente se tornou insuportável. Tentei soltá-lo, mas meus dedos pareciam grudados no metal, como se o próprio relógio estivesse me segurando. Cada relógio nesta casa guarda um pedaço de tempo roubado. Emma continuou, circulando ao meu redor como um predador. Momentos de vida que Ernst arrancou de pessoas inocentes para tentar me ressuscitar. Momentos de alegria, de amor, de esperança, todos presos nas engrenagens, apodrecendo lentamente como fruta esquecida. O calor do relógio estava se tornando insuportável. Senti minha pele começar a queimar, mas não conseguia largar o objeto. Os ponteiros continuavam girando no sentido anti-horário e percebi com horror que a cada volta completa eu me sentia mais fraco, como se parte de minha força vital estivesse sendo drenada. Ernst descobriu que para capturar o tempo, ele precisava oferecê-lo primeiro. Emma explicou, sua forma espectral começando a ficar mais sólida. Para cada momento que ele queria preservar de mim, ele precisava roubar momentos de outras pessoas. E quanto mais tempo ele roubava, mais eu me tornava real. Mas não era mais eu. Era algo feito dos ecos corrompidos de todos aqueles momentos roubados. Os outros relógios da sala começaram a se mover sozinhos. Eles deslizavam pelas paredes, reorganizando-se em padrões complexos que pareciam formar símbolos arcanos. O som de seu tic-tac sincronizado criava uma melodia hipnótica que me fazia sentir tonto. Por décadas, Ernst continuou roubando tempo. Emma prosseguiu. Ele atraía pessoas para sua oficina com a promessa de consertar seus relógios pessoais, objetos com valor sentimental. E enquanto trabalhava neles, ele executava seu ritual, capturando pedaços da vida de seus donos e os transferindo para sua coleção. Finalmente conseguia entender a extensão do horror. Ernst não era apenas um relojoeiro obcecado pela morte da esposa. Ele era um assassino em série que usava os relógios como instrumentos para roubar literalmente a vida de suas vítimas. E Emma não era o fantasma de sua esposa falecida, mas sim
uma entidade criada a partir de todo aquele tempo roubado, todos aqueles momentos de vida arrancados de pessoas inocentes. Mas você, Emma disse, agora tão sólida que podia ver as rugas em seu vestido branco. Você é diferente. Você não apenas consertou o relógio, você o despertou completamente. Depois de décadas dormindo, ele está faminto. E eu também. O relógio em minhas mãos estava agora incandescente. Sentia a pele de meus dedos começar a se queimar e formar bolhas, mas ainda não conseguia soltá-lo. Os ponteiros giravam cada vez mais rápido, e com cada rotação, sentia mais de minha vida sendo sugada para dentro do mecanismo. Foi quando percebi algo crucial. O relógio não estava apenas roubando meu tempo presente. Ele estava roubando minhas memórias, meus momentos mais preciosos. Vi flashes de minha infância desaparecendo como fotografias sendo queimadas. Lembranças do meu primeiro dia de escola, do beijo da minha primeira namorada, da formatura na universidade, tudo sendo sugado para dentro daquelas engrenagens amaldiçoadas. Não, murmurei, reunindo toda a minha força de vontade. Isso não vai acontecer. Emma riu, um som como cristal se estilhaçando. Você não tem escolha. O relógio já escolheu você. Seus momentos se juntarão aos outros, e eu ficarei mais forte. Talvez forte o suficiente para finalmente sair desta casa e encontrar mais tempo para roubar. Mas eu havia passado anos restaurando relógios antigos. Conhecia cada componente, cada mecanismo, cada ponto fraco. E lembrei de algo crucial. Todo relógio tem um ponto de parada. Um mecanismo de segurança que impede que ele funcione indefinidamente sem manutenção. Com um esforço sobre-humano, consegui virar o relógio e localizar a pequena alavanca do mecanismo de corda. Se eu conseguisse travá-la na posição incorreta, o relógio pararia forçadamente, quebrando o ciclo que estava drenando minha vida. Emma percebeu minha intenção. Não, Zrenia, ela gritou, correndo na minha direção. Mas sua forma espectral não conseguiu me alcançar a tempo. Forcei a alavanca além de seu ponto normal de parada. Ouvi um estalo metálico seco, seguido de um som como vidro se despedaçando. O relógio em minhas mãos parou instantaneamente, seus ponteiros congelando em uma posição distorcida. O efeito foi imediato e devastador. Emma soltou um grito que não parecia vir de cordas vocais humanas, mas sim do atrito de metal contra metal. Sua forma começou a se desfazer como fumaça, e todos os outros relógios da casa pararam ao mesmo tempo, criando um silêncio tão absoluto que machucava os ouvidos. Mas não foi apenas Emma que começou a se desfazer. A própria casa começou a ranger e gemer, como se sua estrutura estivesse sendo corroída por dentro. Pedaços de gesso começaram a cair do teto e rachaduras apareceram nas paredes, se espalhando como raios. Você não sabe o que fez. Emma sussurrou, sua voz agora apenas um eco distante. Todos aqueles momentos roubados, eles vão ser liberados de uma só vez. Décadas de tempo comprimido, isso vai destruir tudo. E então compreendi o verdadeiro horror da situação. Se Ernst havia realmente capturado décadas de tempo roubado dentro dos relógios, quebrá-los não significava apenas libertar as vítimas. Significava liberar todo aquele tempo de uma só vez, criando uma explosão temporal que poderia ter consequências catastróficas. A casa tremeu violentamente, como se fosse atingida por um terremoto. Janelas se estilhaçaram, móveis antigos desabaram, e o lustre do hall de entrada despencou com um estrondo ensurdecedor. Eu precisava sair dali imediatamente. Corri em direção à escada,
tropeçando nos degraus enquanto a estrutura da casa se desintegrava ao meu redor. Podia ouvir os outros relógios explodindo um por um, cada explosão liberando décadas de tempo comprimido que distorcia a própria realidade ao redor. No primeiro andar, vi algo que me fez parar por um momento. Figuras translúcidas começaram a aparecer pelos corredores. Eram as vítimas de Ernst, todas as pessoas cujo tempo havia sido roubado ao longo dos anos. Elas pareciam confusas, como se tivessem acabado de acordar de um sonho muito longo. Uma delas, um homem de meia idade, vestindo roupas dos anos 1940, me olhou diretamente nos olhos. Quanto tempo se passou? Ele perguntou, sua voz ecoando como se viesse de um poço profundo. Mais do que você imagina, respondi, continuando minha fuga desesperada. Consegui chegar à porta principal quando a casa inteira começou a desabar. Corri pelo jardim e só parei quando alcancei a rua, ofegante e em estado de choque. Virei-me para olhar para trás e vi a casa dos relógios parados, se desfazendo como um castelo de cartas. Mas não era apenas a estrutura física que estava sendo destruída. A própria realidade ao redor da propriedade parecia estar se distorcendo. O ar brilhava com estranhas auroras, e por alguns momentos pude ver através do tempo, observando a rua em diferentes épocas simultaneamente. Vi Ernst Kellner trabalhando em sua oficina nos anos de 1920, atraindo vítimas inocentes com suas promessas de concertos. Vi Bernardina, décadas depois, comprando a casa e descobrindo lentamente a terrível verdade sobre os relógios. Vi momentos roubados, sendo devolvidos aos seus donos originais, mesmo que muitos deles já tivessem morrido há muito tempo. A distorção temporal durou apenas alguns minutos, mas pareceu uma eternidade. Quando finalmente cessou, onde antes estava a casa dos relógios parados, agora havia apenas um terreno vazio coberto por grama que parecia ter crescido ali por décadas. Era como se a casa nunca tivesse existido. Mas eu sabia que havia existido. As queimaduras em minhas mãos eram prova real do que havia acontecido. E mais importante, eu ainda carregava comigo o relógio de Ernst Kellner, agora completamente quebrado e silencioso para sempre. Voltei para casa naquela noite em estado de choque. Tentei processar o que havia vivenciado, mas minha mente racional se recusava a aceitar a realidade dos eventos. Durante dias, convenci-me de que havia sofrido algum tipo de colapso nervoso, que toda a experiência havia sido uma alucinação elaborada causada pelo estresse do trabalho. Foi quando Dona Eulália me ligou. Gabriel. Sua voz ao telefone soava diferente, mais leve, como se um peso enorme tivesse sido retirado de seus ombros. Você está bem? Passei pela Rua dos Cedros hoje e a casa não está mais lá. Eu sei, respondi, sem saber como explicar o que havia acontecido. Mas isso é impossível, ela continuou. Uma casa não pode simplesmente desaparecer. Fui ao cartório e os registros mostram que nunca houve uma construção naquele endereço. É como se ela nunca tivesse existido. Essa informação me deixou ainda mais perturbado. Se os registros oficiais não mostravam evidência da casa, como eu poderia provar que tudo havia realmente acontecido? Como poderia explicar as cicatrizes em minhas mãos ou o relógio quebrado que guardava em minha gaveta? Dona Eulália, perguntei cuidadosamente. A senhora se lembra de ter me contratado para restaurar os relógios de sua tia? Houve uma longa pausa do outro lado da linha. Que relógios, Gabriel? Minha tia Bernardina nunca colecionou relógios. Ela tinha horror a eles
Dizia que o som do tic-tac a deixava nervosa. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. A distorção temporal havia apagado não apenas a casa, mas também as memórias de todos que tinham conhecimento sobre os relógios amaldiçoados. Todos, exceto eu. Nos dias que se seguiram, tentei pesquisar mais sobre Ernst Kellner, mas não encontrei nenhum registro de sua existência. Não havia certidões de nascimento, registros de imigração ou qualquer evidência de que ele havia vivido na cidade. Era como se a correção temporal tivesse apagado completamente sua presença da história. Mas eu sabia a verdade e tinha o relógio quebrado como prova. Durante semanas, guardei o relógio em uma gaveta, tentando ignorar sua existência, mas ele exercia uma estranha fascinação sobre mim. Às vezes, eu o pegava e ficava olhando para seu mostrador rachado, lembrando-me de Emma e de sua advertência sobre os momentos roubados. Foi então que comecei a notar mudanças em mim mesmo. Primeiro, foram pequenas coisas. Eu me lembrava de conversas que nunca havia tido, de lugares que nunca havia visitado. Eram memórias fragmentadas, como pedaços de um quebra-cabeça que não se encaixavam na minha vida. Gradualmente, percebi que essas não eram minhas memórias, mas sim os momentos roubados que haviam sido liberados quando quebrei o relógio principal. Algumas dessas memórias eram belas. Um primeiro beijo sob uma chuva de primavera, o riso de uma criança brincando no jardim, a sensação de segurar um bebê recém-nascido pela primeira vez. Outras eram terríveis. O último suspiro de um homem no hospital, o desespero de uma mãe que perdeu seu filho, a solidão de uma viúva em sua casa vazia. Todas essas memórias pertenciam às vítimas de Ernst, pessoas cujos momentos mais preciosos haviam sido roubados e agora, de alguma forma, haviam encontrado abrigo em minha mente. No início, pensei que estava enlouquecendo. Procurei ajuda médica, fiz exames neurológicos, mas todos os resultados mostravam que eu estava perfeitamente são. Os médicos atribuíam os sintomas ao estresse e prescreveram medicamentos que não faziam diferença alguma. Com o passar das semanas, aprendi a conviver com as memórias estranhas. Mais do que isso, comecei a entendê-las como uma responsabilidade. Eu era o único guardião desses momentos roubados, o único que poderia honrar a memória das vítimas de Ernst Kellner. Comecei a pesquisar casos de pessoas que haviam desaparecido misteriosamente na cidade entre 1890 e 1925. Encontrei dezenas de relatórios policiais arquivados, histórias de pessoas que simplesmente sumiram sem deixar rastros, homens e mulheres de todas as idades que haviam levado seus relógios para consertar e nunca mais foram vistos. Cada nome que eu descobria correspondia a uma das memórias fragmentadas em minha mente. Consegui conectar rostos a histórias, dor a pessoas reais que haviam sofrido nas mãos do relojoeiro amaldiçoado. Foi quando decidi que tinha uma missão a cumprir. Comecei a visitar os cemitérios da cidade, procurando os túmulos das vítimas de Ernst. Muitos haviam morrido jovens, outros simplesmente desapareceram e foram declarados mortos anos depois. Em cada túmulo que visitava, eu contava a história que as memórias me haviam mostrado, honrando os momentos que haviam sido roubados deles. Para Maria Santos, que desapareceu em 1923 aos 25 anos, contei sobre o dia em que ela dançou com seu noivo na festa de noivado, o sorriso radiante que ela tinha quando ele a pediu em casamento. Para João Silva, sumido em 1920 aos 40 anos, relatei a memória do nascimento de seu primeiro filho.
o orgulho que sentiu ao segurar o bebê em seus braços pela primeira vez. Para cada vítima, eu trouxe de volta um pedaço de sua humanidade, transformando-os de estatísticas policiais em pessoas reais com vidas, sonhos e momentos preciosos. Mas havia um problema crescente. Quanto mais eu me conectava com essas memórias roubadas, mais eu sentia minha própria identidade se fragmentando. Às vezes, acordava sem saber se eu era Gabriel, o restaurador de antiguidades, ou se era uma das vítimas de Ernst, revivendo seus últimos momentos de vida. As linhas entre minha própria existência e as memórias estranhas começaram a se borrar de forma perigosa. Houve dias em que me peguei tentando voltar para casa, endereços que não eram meus, procurando por familiares que haviam morrido décadas antes de eu nascer. Foi quando percebi que o relógio quebrado em minha gaveta ainda exercia algum tipo de influência sobre mim. Mesmo destruído, ele continuava conectado às memórias roubadas, e essa conexão estava lentamente me consumindo. Decidi que tinha que me livrar dele de uma vez por todas. Mas como descartar um objeto que tecnicamente não deveria existir? Como se livrar de algo que havia sido apagado da própria realidade? A resposta veio através de uma das memórias fragmentadas. Uma das vítimas de Ernst havia sido um padre chamado Padre Miguel, que desapareceu em 1924. Através de suas memórias, eu soube de um lugar onde objetos amaldiçoados poderiam ser devolvidos ao vazio. Uma antiga igreja abandonada nos arredores da cidade, construída sobre um terreno que os indígenas consideravam sagrado. Segundo as memórias do Padre Miguel, essa igreja havia sido usada por gerações para neutralizar objetos que carregavam energias malignas. Havia rituais específicos que poderiam quebrar as conexões sobrenaturais e devolver os objetos ao nada de onde nunca deveriam ter saído. Na noite de lua nova de dezembro, 3 meses após os eventos na Casa dos Relógios Parados, dirigi-me à igreja abandonada, carregando o relógio quebrado de Ernst Kellner. A construção era ainda mais sombria do que eu havia imaginado. Suas paredes de pedra estavam cobertas por musgo e eras, e o telhado havia desabado parcialmente, permitindo que a vegetação crescesse livremente pelo interior. Mas havia algo de tranquilo naquele lugar, como se décadas de orações e rituais de purificação tivessem impregnado as pedras com uma energia protetora. No centro da nave principal, encontrei o que as memórias do Padre Miguel haviam me mostrado. Um poço circular escavado diretamente na rocha, tão profundo que minha lanterna não conseguia iluminar o fundo. Ao redor do poço, símbolos antigos haviam sido gravados na pedra, uma mistura de cristianismo primitivo com elementos que pareciam muito mais antigos. Seguindo as instruções fragmentadas que chegavam até mim através das memórias roubadas, coloquei o relógio no centro do poço e recitei as palavras que o Padre Miguel havia usado décadas atrás para neutralizar outros objetos amaldiçoados. O efeito foi imediato. O relógio começou a brilhar com uma luz pálida e eu pude ouvir, vindo das profundezas do poço, ecos distantes de todos os momentos que haviam sido capturados em seu mecanismo. Risos de crianças, sussurros de amantes, últimas palavras de moribundos, todos se misturando em uma sinfonia fantasmagórica que durou apenas alguns segundos antes de se desvanecer no silêncio absoluto. Quando a luz finalmente se apagou, o relógio havia simplesmente desaparecido, e com ele, todas as memórias fragmentadas que vinham me assombrando também se foram. Pela primeira vez em meses, minha mente estava clara e livre.
Eu era novamente apenas Gabriel, o restaurador de antiguidades, sem o peso de décadas de momentos roubados em minha consciência. Mas a experiência me mudou para sempre. Voltei ao meu trabalho de restauração, mas agora com uma perspectiva completamente diferente sobre os objetos antigos que passavam por minhas mãos. Cada peça carregava história, memórias, ecos das vidas que a tocaram. E algumas vezes, muito raramente, essas memórias eram mais do que apenas impressões passageiras. Aprendi a identificar objetos que carregavam energias perturbadoras, histórias que era melhor deixar enterradas no passado. Quando me deparava com essas peças, eu educadamente recusava o trabalho, recomendando que fossem descartadas adequadamente ao invés de restauradas. Também comecei a pesquisar mais profundamente a história dos objetos antes de aceitar trabalhos de restauração. Queria ter certeza de que não estava inadvertidamente libertando forças que deveriam permanecer adormecidas. 3 meses depois dos eventos na igreja abandonada, recebi uma ligação que me fez questionar se realmente havia conseguido me livrar completamente da influência dos relógios amaldiçoados. Era um homem idoso que dizia ter herdado uma coleção de relógios antigos de um parente distante. Todos estavam quebrados, disse ele, todos parados no mesmo horário, 3h17. É estranho, ele comentou ao telefone, porque eu juro que às vezes ouço eles tentando funcionar, especialmente à noite, como se estivessem lutando contra alguma coisa que os mantém presos. Meu sangue gelou. Pedi detalhes sobre a localização da coleção e o nome do parente falecido. O homem me disse que os relógios estavam em uma casa na Rua das Magnólias, número 89, e que haviam pertencido a um tio-avô chamado Ernst. Mas quando fui verificar, descobri que não havia nenhuma Rua das Magnólias na cidade, e uma consulta aos registros de cartório mostrou que nunca houve uma propriedade com esse endereço. Compreendi então que minha experiência com os relógios amaldiçoados havia criado algum tipo de eco na realidade. Como ondas em um lago, os eventos traumáticos que vivi continuavam se propagando, criando versões distorcidas da mesma história em diferentes pontos do tempo e espaço. Desde então, recebo ocasionalmente ligações similares. Pessoas me contactam falando sobre coleções de relógios parados, casas que não existem em registros oficiais, parentes com nomes que variam, mas sempre começam com a letra E. É como se o universo estivesse tentando corrigir a anomalia temporal que criamos quando quebramos o ciclo de Ernst Kellner, mas não conseguisse fazer isso de forma perfeita. Cada vez que recebo uma dessas ligações, eu educadamente declino e aconselho a pessoa a se livrar dos relógios sem tentar consertá-los. Nunca explico o porquê, porque sei que ninguém acreditaria na verdade. Mas sempre termino a conversa com uma advertência que aprendi com minha própria experiência. Alguns objetos antigos carregam mais do que apenas história. Carregam também os ecos das paixões que os criaram. E algumas paixões são poderosas demais para morrerem naturalmente. Hoje, 3 meses depois de tudo ter começado, ainda trabalho como restaurador de antiguidades, mas mudei minha especialidade. Não trabalho mais com relógios, porque aprendi que o tempo é um rio que deve fluir naturalmente. Tentar represá-lo, controlá-lo ou roubá-lo sempre resulta em consequências que vão além da compreensão humana. O tempo pertence ao universo, não a nós. E quando tentamos torná-lo nossa propriedade, ele se vinga de formas que nossa mente mal consegue processar. Às vezes, tarde da noite, ainda ouço ecos distantes de tic-tac
vindo de lugar algum. Nesses momentos, eu paro o que estou fazendo e presto atenção ao silêncio que se segue, porque aprendi que o silêncio entre os tiques é tão importante quanto o som dos relógios funcionando. É no silêncio que o tempo descansa. É no silêncio que as almas encontram paz. E é no silêncio que os momentos roubados finalmente encontram seu caminho de volta para onde sempre pertenceram. Mas há uma coisa que nunca contei para ninguém, algo que descobri apenas na semana passada e que me faz questionar se realmente consegui escapar completamente da influência dos relógios amaldiçoados. Estava organizando meus documentos quando encontrei uma fotografia antiga entre meus papéis pessoais. Era uma foto de família que eu não me lembrava de possuir, mostrando um grupo de pessoas em roupas da década de 1920. No centro da imagem, havia um homem que se parecia estranhamente comigo, segurando um relógio de bolso que eu reconheci imediatamente. Virei a fotografia e encontrei uma anotação manuscrita. Ernst Kellner e família, 1923. O homem da foto não era apenas parecido comigo. Era idêntico. O mesmo rosto, os mesmos olhos, o mesmo sorriso ligeiramente torto que vejo no espelho todas as manhãs. E foi quando compreendi a terrível verdade. Eu não havia quebrado o ciclo de Ernst Kellner. Eu havia me tornado parte dele. As memórias fragmentadas que pensei ter perdido na igreja abandonada não haviam desaparecido. Elas haviam se integrado tão completamente à minha própria consciência que não conseguia mais distingui-las de minhas lembranças reais. E algumas dessas memórias eram de Ernst, do próprio relojoeiro amaldiçoado. Comecei então a questionar minha própria identidade. Seria eu realmente Gabriel, o restaurador de antiguidades? Ou seria Ernst Kellner, condenado a reviver sua própria história em um ciclo temporal infinito? A resposta chegou ontem à noite, quando acordei às 3h17 da madrugada, com uma única pensamento martelando em minha mente. Onde Emma estava enterrada. Sabia exatamente onde encontrá-la. Não porque alguém havia me contado, ou porque havia pesquisado, mas porque as memórias de Ernst estavam tão integradas às minhas que eu me lembrava de ter comparecido ao funeral dela em 1918. Dirigi-me ao cemitério São João Batista, o mais antigo da cidade, e caminhei diretamente para uma seção que havia sido abandonada há décadas. Entre as lápides quebradas e cobertas por mato, encontrei o túmulo de Emma Kellner, exatamente onde sabia que estaria. A lápide estava rachada e quase ilegível, mas consegui decifrar as datas. Nascida em 1895, morta em 1918. E abaixo das datas, uma inscrição que me fez compreender finalmente a extensão do horror que vivo. Amada esposa de Ernst, ela retornará quando o tempo for nosso. Enquanto lia essas palavras, senti uma presença familiar atrás de mim. Virei-me lentamente e lá estava Emma. Não mais a entidade espectral distorcida que havia visto na casa dos relógios parados, mas a mulher real, jovem e bela, como havia sido em vida. Você se lembra agora, ela disse, sua voz doce como mel envenenado. Lembra-se de quem realmente é. E eu me lembrava. Lembrava-me de ser Ernst Kellner, de perder Emma para a gripe espanhola, do desespero que me levou a experimentar com forças além da compreensão humana. Lembrava-me de cada vida que roubei, de cada momento que capturei, de cada alma que destruí em minha obsessão por trazer Emma de volta. O ritual nunca falhou. Emma continuou aproximando-se de mim. Ele funcionou exatamente como planejado. Eu voltei.
Você conseguiu me manter viva através dos relógios, mas o preço foi se tornar prisioneiro do próprio tempo que manipulou. Compreendi então que tudo o que havia vivenciado como Gabriel era apenas mais uma iteração de um ciclo que se repetia há quase um século. Ernst Kellner nunca havia realmente desaparecido em 1925. Ele havia ficado preso em um loop temporal, revivendo sua própria história sob diferentes identidades, sempre sendo atraído de volta para os relógios amaldiçoados, sempre tentando quebrar o ciclo, sempre falhando. Quantas vezes já vivi isso? Zrenia, perguntei, embora já soubesse a resposta. Centenas, Emma respondeu. Você já foi Gabriel dezenas de vezes, já foi outros nomes, outras pessoas, mas sempre volta a ser Ernst no final. Sempre volta para mim. O peso dessa revelação me atingiu como um martelo. Todas as vezes que pensei ter escapado, todas as vezes que acreditei ter quebrado o ciclo, eram apenas ilusões. Eu estava condenado a repetir eternamente a mesma história, preso na teia temporal que eu mesmo havia criado. Por que você não me conta isso desde o início? Zrenia, perguntei. Porque você precisa descobrir por si mesmo, Emma explicou. A cada ciclo, você se lembra um pouco mais, compreende um pouco melhor, e talvez um dia você finalmente encontre uma forma de nos libertar. Mas eu já sabia qual era o único caminho para a libertação, e sabia também que não tinha coragem de percorrê-lo. Para quebrar verdadeiramente o ciclo, eu teria que aceitar a morte de Emma. Teria que parar de tentar trazê-la de volta e permitir que ela descansasse em paz. Mas isso significaria perdê-la para sempre. E esse era um preço que Ernst Kellner, que eu, nunca conseguiu pagar. Não posso, sussurrei, lágrimas correndo por meu rosto. Não posso deixar você partir. Emma sorriu, o mesmo sorriso que havia me apaixonado mais de um século atrás. Eu sei, é por isso que continuamos presos. Seu amor por mim é tão forte que se tornou uma maldição para ambos. E assim, mais uma vez, o ciclo recomeça. Amanhã acordarei como Gabriel, o restaurador de antiguidades, sem lembranças conscientes de ser Ernst Kellner. Receberei uma ligação sobre uma coleção de relógios antigos em uma casa que não existe nos registros oficiais. E mais uma vez, serei atraído para o mesmo destino, na esperança ilusória de que desta vez conseguirei quebrar o ciclo. Mas agora vocês sabem a verdade. Vocês sabem que Ernst Kellner nunca morreu, que continua preso em sua própria criação temporal, condenado a repetir eternamente sua obsessão por uma mulher que deveria ter deixado descansar em paz há um século. E se algum dia vocês receberem uma ligação de alguém oferecendo para restaurar relógios antigos, se esse alguém se chamar Gabriel, ou qualquer outro nome começado com G, lembrem-se desta história. Lembrem-se de que alguns amores são fortes demais para morrerem naturalmente, e que às vezes tentar preservar o que perdemos só resulta em nos perdermos também. O tempo, queridos ouvintes, é um rio que deve fluir livremente. Quando tentamos construir represas para mantê-lo, criamos apenas lagoas estagnadas, onde nada pode viver verdadeiramente. Esta é minha história. A história de um homem que amou tanto que se tornou uma maldição. A história de um tempo que foi ferido e nunca conseguiu se curar completamente. E agora, se me permitem, preciso voltar para casa. Tenho um telefone que vai tocar amanhã de manhã, e uma nova versão de mim mesmo que precisa descobrir mais uma vez quem realmente é. Até a próxima vez, queridos ouvintes. E lembrem-se, quando ouvirem relógios fazendo tic-tac na madrugada,
Prestem atenção não apenas ao som, mas também ao silêncio entre cada batida. É no silêncio que as almas aprisionadas sussurram seus segredos.